Fala pessoas, tudo bem? Então hoje nós vamos para a quinta e penúltima parte do sistema locomotor. Tá? Na aula anterior a gente discutiu sobre articulação. Tá? Nós vimos o papel fisiológico, né? O papel funcional, a organização, as variações dela. E o quanto ela é importante na realização do movimento. Basicamente, o que a gente vai discutir hoje são os principais tipos de movimentos anatômicos que existem. Tá? Bom, já adianto que são vários movimentos. Tá? Eles têm um movimento antagônico, salvo uma exceção. Tá? Então, existe um movimento e um movimento oposto no sentido inverso. Tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um vídeo de poucos minutos que faz uma revisão rápida, tá? Em que mostra o nome do movimento e o sujeito realizando o movimento. É bem animadinho e é um reforço legal. Tá? Bom, a primeira coisa que é importante você lembrar lá da nossa primeira aula é que a referência anatômica para tudo, inclusive para os movimentos, vai ser a posição anatômica. Tá? Então você tem que levar em consideração como que é a posição anatômica daquele sujeito, daquele órgão ou daquele membro, tá? Seja ele bípede, seja ele quadrúpede, seja ele verticalizado, seja ele horizontalizado, tá? Por quê? Porque é a partir da posição anatômica que você tem o movimento, você tem o ponto de partida para a realização do movimento, tá? Então, quando a gente fala em termos do movimento, tá, o que você está falando basicamente é a descrição dos movimentos que são realizados principalmente pelos membros, né, seja superiores, inferiores ou anteriores e posteriores, através dos quais você tem a realização da onda de contração pela musculatura, a pressão de transferência de energia para o tendão, apoiado em geral aos ossos e consequentemente induzindo um deslizamento pela articulação. Tá? Então a gente está falando aqui preferencialmente das articulações do tipo de artrose, que são aquelas que a gente viu na aula de ontem, que envolvem as cápsulas articulares, o sistema de produção de líquido sinovial e de lubrificação e deformação da estrutura. Bom, o primeiro tipo é o tipo mais simples de movimento que você tem, que antagonicamente você tem o movimento de flexão e o movimento de extensão. Tá? Bom, em miúdos, você fala que leva sempre em consideração a posição anatômica. Tá? O movimento de flexão é um movimento de curvatura, de redução do ângulo entre os ossos no plano anterior do corpo. Calma que tem uma exceção, tá? Mas você tem, na hora em que você está em posição anatômica e o seu braço está estendido, lateralizado ao seu corpo, se você ergue ele para frente, você vai estar reduzindo o ângulo do braço em relação a sua postura original. Então isso caracteriza como um movimento de flexão, certo? Tá? Então você diminui o ângulo em relação ao plano anterior, certo? Se você traz o braço de volta, o braço flexionado e de volta para a posição original, então você está aumentando o ângulo. E esse aumento do ângulo é o que a gente chama de extensão. Tá? Então, se você está em pé e você senta, então você tem que dobrar as pernas. Na hora em que você dobra as pernas, você está fazendo um movimento de flexão. Na hora que você volta para a posição original, você tem um movimento de extensão. Tá? Então, é muito simples. Reduzir o ângulo no plano anterior é flexão. Aumentou o ângulo no plano posterior, tá? Voltando para a posição original, na verdade, você tem uma extensão. Tá? A única exceção dessa questão do anterior-posterior é o joelho. Tá? Porque como a nossa articulação está no plano anterior, então quando você dobra o joelho, você reduz o ângulo no plano posterior e isso é uma flexão, tá? Na hora que dobra o joelho. Tá? E na hora em que você
estica lá o joelho de novo, lá você tem uma extensão, tá? É importante entender que quando você força um movimento de extensão, aumentando demais o ângulo, você tem o que a gente chama de hiperextensão, tá? Que é quando você estica demais, vamos chamar assim, né, no grosseiro, o aumento do ângulo daquela estrutura, tá? E a hiperextensão, ela pode provocar muitas lesões, tá? Então, quando você vê lá as lutas de imobilização, principalmente que o sujeito faz uso do membro para imobilizar, chave de braço, chave de perna, de joelho e tudo mais, o que você tem é o sujeito induzindo uma hiperextensão. Ele está esticando demais, aumentando demais o ângulo, tá? E isso provoca dor, porque tá forçando, né, tá induzindo a ativação dos receptores dolorosos na região tendinosa dessa área, tá? Então, flexão e extensão, tá? Bom, por outro lado, tá? Considerando a relação entre a porção mediana do corpo e a porção lateral do corpo, você vai ter os movimentos de abdução e os movimentos de adução. O movimento de abdução é um movimento de afastamento lateral, tá? Então, no plano coronal, tá? Enquanto que a adução é o movimento oposto de retorno, certo? Na hora que você faz aquele polichinelo, que você está lá na posição anatômica, aí você pula, abre as pernas e o braço vai lá para cima, pá! Isso é abdução, tanto do braço quanto da perna. Aí na hora em que você volta, dá outro pulo e volta com os braços para a lateral do corpo e junta as pernas, você está fazendo adução. Então, a abdução afasta no plano lateral, tá? E a adução volta do plano lateral para o plano mediano. O nosso dedo polegar, tá? Como ele é um dedo que é opositor, né, para fazer o movimento de alcunha, de alicate, de pegar coisas, então o nosso dedo polegar ele faz um padrão diferente de adução, abdução e flexão e extensão. Então, se você tem os teus dedos aí na sua mão, considera os outros 4 dedos. O dedo 2, 3, 4 e 5, tá? Então, na hora em que você tem a sua mão para frente e você fecha os dedos, tá? Como se fosse fazer uma mão de soco, tá? Você está fazendo flexão desses dedos. Esquece o polegar por enquanto. Na hora que você estica e volta para a posição anatômica, você está fazendo uma extensão. Então, é flexão e extensão. Tá? Na hora que você abre os dedos, né, você faz uma abdução. E na hora que você traz ele de volta, você tem uma adução. Tá? Com relação ao dedo polegar, vai ser ao contrário, por causa da posição opositora dele. O dedo polegar, na hora em que você move ele, né, porque ele é triaxial também, né, na hora que você move ele para o plano anterior, como está mostrando na imagem, ele está fazendo uma abdução. Tá? E na hora que você traz ele de volta para a posição anatômica, ele está fazendo uma adução. Na hora que você afasta ele lateralmente, tá, como se estivesse fazendo o ok, né? Quando você afasta ele lateralmente, você está fazendo uma flexão. E na hora que ele volta para a posição original, você está fazendo uma extensão. Tá? Então, o que é abdução, adução, flexão e extensão? Para o corpo inteiro, tá? No caso do polegar, você inverte. Tá? Bom, seguindo, você vai ter os movimentos de rotação. Tá? O movimento de rotação ele é importante. Tá? Ele é um movimento de rodar. Tá? Ele é um movimento de girar, só que no eixo longitudinal. Tá? Na hora que você mexe a cabeça para um lado ou para o outro, você está fazendo um movimento de rotação. Tá? Quando você faz aquele sinal de não, né? Quando você sacode a cabeça assim, você está fazendo um movimento de rotação. Tá? Porque ele é baseado no eixo longitudinal, ao longo do corpo. Tá? Bom, e aí você tem dois tipos de rotação, a rotação medial e a rotação lateral. Como o próprio nome diz, a rotação medial, ela gira
ao longo do eixo longitudinal e move da posição anatômica para o plano mais medial, tá? Enquanto que a rotação lateral ela vai do eixo longitudinal para a porção mais lateral do corpo. Então, na hora em que você está em pé lá e gira o braço, tá? Então você tem um movimento de rotação, tá? Lateral para fora, né? Afastando, e a rotação medial, certo? Sempre levando em consideração o eixo longitudinal. Tá? Então você consegue fazer, por exemplo, aqui movimentos de rotação de quadril. Rotação lateral, aí volta para o plano original. Tá? Ou então você faz rotação lateral no outro sentido, depois volta para o plano normal. Tá? Bom, o que a gente não pode fazer como é que chama? Desculpa. Confundir a rotação com a circundação. Tá? A circundação é quando você combina flexão, extensão, abdução e adução. Na hora em que você realiza esses 4 movimentos ao mesmo tempo não é possível, né? Um atrás do outro, tá? Você vai fazer um movimento de circundação, certo? Tá? Mas isso é uma rotação. Não, não é, porque a rotação ela é no eixo longitudinal, ela é mais limitada. A circundação não, ela é a combinação de 4 movimentos, tá? Então, né, quando você tem os movimentos, né, em que o sujeito faz um movimento lá de rebolado lá, o que você tem? Ele está indo com o corpo para frente, para o lado, para trás, para o outro lado, tá? Então, na realidade, para frente é flexão, para o lado é abdução, para trás é extensão. Aí, quando vai para o outro lado, antes tem que passar pelo centro. Então, ele faz uma adução primeiro. Então, você gira todo o quadril, você gira, né? No caso, quando você faz um movimento de rodar da perna, você está fazendo também um movimento de circundação do braço, tá? E por aí vai indo. Tá? Quando você faz o movimento de girar o punho, tá? Então são movimentos de circundação. Não é um movimento de rotação, porque a rotação ela tem que ser no eixo longitudinal. Então ela é mais limitada. Bom, oposição e reposição são movimentos exclusivos do dedo polegar em relação à polpa, né, a porção de outros dedos. Tá? Então, na posição anatômica, a mão está lá espalmada lateralmente. Na hora que o seu dedo polegar ele toca a polpa de outro dedo, qualquer um dos dois, tá? Vamos supor que você faz o número, você aponta o número 3, né, usando o polegar e o dedo 5, né, o dedo mindinho. Então você está fazendo um movimento de oposição, tá? Que aproxima eles. Na hora em que eles se soltam e voltam para a posição normal, você está fazendo um movimento de reposição, tá? Então é muito simples. É o polegar tocando qualquer outro dedo, fazendo o movimento de cunha, de pinça, de alicate, tá? E aí depois que volta para a posição original é reposição. Protrusão ou protração é um movimento para frente, tá? Enquanto que a retrusão ou retração é um movimento para trás, tá? Simples, para frente ou para trás, certo? Mais limitado. Então, na hora em que você move a mandíbula, empurra ela para frente, você tem um movimento de protrusão. Tá? Na hora que você traz ela atrás ou volta para a posição original, você tem um movimento de retrusão. Elevação e abaixamento. Tá? Movimento de elevar é um movimento de elevação, então na elevação de ombro, tá? E abaixamento, tá? Voltar para a posição original ou empurrar para baixo. Tá? Então, por exemplo, lá o pessoal que faz esse exercício que fica com a ponta dos pés, vamos chamar assim, tá? Num degrau, numa escada, na hora que faz o movimento de flexão, então vai empurrar o corpo para cima, então você tem uma elevação, e depois quando você retorna, você tem o movimento de abaixamento. Elevação e abaixamento.
Inversão e eversão são também movimentos mais específicos, porque eles estão voltados apenas para a região da sola do pé, certo? A porção mais inferior do seu corpo. Tá? Então, como é que vai acontecer? Você tem o seu pé lá bonitinho, ele está na posição anatômica. Tá? Na hora em que você faz o afastamento da sola do pé, afastar a sola do pé do plano mediano, tá? Você faz um movimento de grosseiramente uma torção para fora, a gente vai chamar isso de eversão. Tá? Enquanto que quando você faz o movimento de a sola do pé ser mais aproximada em relação ao plano mediano, você chama isso de inversão. Tá? Então, mais mediano, inversão. Mais lateral, eversão. Quando, por exemplo, a gente está andando e tudo mais, a gente tropeça, tá? E torce o tornozelo, como se fala, em geral o que, que acontece? Você faz um movimento de inversão. Tá? Pisa em falso, tropeça, alguma coisa nesse sentido, e aí o seu pé ele faz um movimento de inversão muito forte, e aí você está andando, toda a carga do corpo vai em cima, e isso provoca o desconforto, a dor, e pode até ir para uma situação mais complicada. Tá? Então aqui a gente tem exemplos aqui de imagens de situações em que o sujeito ele tem, tá? Um movimento aqui de inversão aqui demais, né? Então torceu aqui, ó, jogando bola. E aqui a gente tem uma imagem que mostra o processo de inversão mais mediano e a eversão mais lateral, tá? Esses movimentos eles são ligeiramente limitados, principalmente a eversão, né? Porque você tem que a articulação ela não tem toda essa liberdade para realizar o movimento. Tá? Então, por isso que na hora em que esse movimento ele ocorre de maneira brusca, ele tende a provocar luxações. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma criança com síndrome do pé torto congênito. Tá? Então o que você olha é que ao invés dela pisar o chão com a solada, né, com a planta do pé, ela está pisando com a lateral do pé. Então significa que tem uma má formação de desenvolvimento aqui, ela está em inversão total, né, dos dois pés. E, se não me engano, o último par de movimentos que você tem é o movimento de pronação e de supinação. Tá? A pronação e a supinação, elas são uma forma de rotação, certo? Tá? O que é rotação? É aquele girar no eixo longitudinal, tá? Beleza. Só que é específico do antebraço, certo? Quando você está em posição anatômica, lembra que a gente está com o braço estendido, certo? Lateralizado ao corpo, com a palma da mão virada para o plano anterior, certo? Na hora em que você roda o antebraço, né, faz aquele deslizamento da una, perdão, do rádio em relação à una, né, então você gira o antebraço e isso provoca um movimento de pronar, uma pronação, certo? Que é quando a palma da sua mão vai para o plano posterior, certo? Quando você gira de volta o antebraço e traz a palma da mão de volta para o plano anterior, você faz o movimento de supinação. Então, supinar e pronar são movimentos opostos. Naturalmente, em posição anatômica, a gente está supinado. Tá? E na hora em que você faz o girar, você tem o movimento pronado. Por exemplo, se você está assistindo isso na frente do computador e você tem um mouse à sua disposição, ou você vai teclar, né, alguma coisa, você tem que girar o seu antebraço, e na hora que você gira, para que os dedos alcancem a superfície, você faz um movimento de pronação. Certo? Isso? E aqui a gente tem a sequência de imagens que mostra isso. No repouso, a gente tende a estar em supinação. E na hora que você gira o antebraço, a rotação só do antebraço, você vai fazer a pronação. Tá bom? Bom, então aqui é entender o conceito do movimento, né, saber qual é o movimento oposto, então o conceito ele é invertido, e ficar exercitando. Se olha no espelho, né, pede para alguém fazer movimentos lentos para você,
assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição. E tudo isso tende a favorecer e facilitar a compreensão. É importante a gente entender esses movimentos, porque, entre outras coisas, fica fácil de compreender por que alguns movimentos eles são mais livres, né, por causa das características das articulações, enquanto que outros eles são mais limitados. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente termina o locomotor. Então, a gente vai discutir a questão do sistema locomotor comparado, tá, com relação a outros grupos animais. Então, a gente se vê lá, tá bom? Um abraço, fiquem bem.